Selic. As empresas que fizeram ou que fazem recuperação tributária, restituição tributária, em que eu tenho lá um pagamento indevida maior. Eu paguei mais tributo do que eu deveria ter pago. Eu tenho o direito, de acordo com o artigo 165 e 168 do Código Tributário Nacional, de reaver esses valores. E a partir do momento que eu recupero esses valores de um tributo que eu paguei em determinado momento indevidamente a maior, eu tenho o direito da correção, tendo em vista que esse valor esteve indevidamente no caixa do governo enquanto não deveria estar. Então eu tenho a possibilidade aqui, eu tenho o direito de reaver esse valor com juros, né, calculado com base na Selic. E a Receita Federal sempre exigiu a tributação sobre esses valores de juros, né, tanto para o PIS e pela COFINS, quanto o imposto de renda e a contribuição social, entendendo que é renda, que acresce o patrimônio e, consequentemente, tem que ser tributado. E surgiu a discussão a respeito que a natureza dos juros, né, incorridos não é remuneratório, ou seja, não é acrescer o patrimônio, não é agregar, e sim reestabelecer, por conta que os valores que estão sendo recuperados estavam no caixa da União, mais precisamente do governo, de maneira indevida. E que esses juros é o mínimo que tem que ser pago, porque a empresa com esse dinheiro poderia ter investido, poderia ter comprado mais máquinas, gerado mais lucro e assim sucessivamente. Consequentemente, a natureza não é de acrescer e sim reparar, e a natureza é de indenização. E indenização não é acrescer e, consequentemente, não é fato gerador, não é base de cálculo para fins do imposto de renda. Isso o STF decidiu de maneira definitiva, inclusive modulou os efeitos, né? Então, quem não ingressou com a ação pode aplicar de maneira administrativa a partir do mês 9 de 2021. Então é interessante porque, como a gente vive hoje um universo de informação e a questão da recuperação tributária cresce demais a cada dia, e eu falo isso até pelo próprio crescimento da Save, tá? A gente hoje contrata 1, 2, 3 pessoas por mês, falta profissionais, a gente está saindo de uma sede de 200 metros para ir para 400 e a gente já está com dúvida se 400 vai ser suficiente, assim sucessivamente. Então sempre está ocorrendo recuperações tributárias. E esse valor sempre foi tributado. Então aqui tem uma grande oportunidade de recuperação para quem pagou, porque o entendimento era esse, que deveria ter pago, e que não tem que pagar mais por conta de uma decisão que já aconteceu, está definida, e sempre que ocorre uma decisão em repercussão geral, no âmbito do STF, ou em sede de recurso repetitivo do STJ, que são decisões definitivas sobre as matérias, STJ infraconstitucional, fora da Constituição, STF no âmbito da Constituição Federal, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da União, a PGFN, elas devem elaborar um ato, uma portaria desistindo, no âmbito da Receita Federal, se comprometendo em não mais fiscalizar a respeito dessa matéria, e a Procuradoria desistir de todas as ações que ela propôs a respeito desse tema. Então dá bastante segurança, inclusive por uma previsão normativa dessa determinação, prevista lá na Lei 10.522, artigo 19, sempre que houver uma decisão de maneira determinativa, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Superior Tribunal de Justiça, fica a Receita Federal e a Procuradoria responsáveis em editar essas normas, determinando a sua dispensa de fiscalização, enfim, de continuar dando sequência nos processos judiciais, tendo em vista que a PGFN é o braço jurídico do Ministério da Fazenda atualmente, outra hora Ministério da Economia. Então tudo quando são matérias tributárias no âmbito jurídico, judicial, é a PGFN que representa. Então, sempre que houver essas decisões, vai ter um ato normativo, uma portaria, tanto da Procuradoria quanto da Receita Federal, inclusive para essa matéria já. Então, uma grande possibilidade, bem interessante, bem segura, né, pessoal? Sempre pensar aqui em questões seguras. Algumas oportunidades, elas não estão maduras ainda, oportunidades, para se fazer no âmbito administrativo. E a gente precisa recorrer ao judiciário, aguardar todo aquele trâmite que nós já sabemos. Eu trouxe aqui as administrativas porque é o que eu defendo. Focar no administrativo. Não desconsiderar o judicial. Ingressar vale a pena, dá dinheiro, pessoal.
Mas não depender disso, porque senão o seu escritório não vai ter faturamento, não vai ter receita. E aí, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade para pagar o aluguel, daqui a pouco vai ter que estar fazendo um Uber. E nada contra isso. É um trabalho extremamente bacana, extremamente respeitoso. Mas você não estudou para fazer isso. Você estudou para ser um advogado ou um contador de sucesso. Ponto. Entendeu? É duro essa realidade? É. Mas eu preciso desse choque para que você saiba por onde direcionar. E até porque eu venho aqui só para compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência do que deu certo e o que não deu. Focar na área administrativa deu muito certo.